Olá, boa tarde. Vamos chegando aí para a gente começar esse bate-papo. Fiquem à vontade. Já solicito a entrada da Iloma. Boa tarde, boa tarde. Olá, doutor Ricardo, boa tarde. Vamos falar sobre o sono do autista. Nossa, é um questionamento frequente. E eu chamou a atenção agora, boa tarde, há poucos dias depois que eu vi uma live da Iloma, psicopedagoga, trabalha com isso. E aí eu disse um relato de uma mãe, uma história belíssima. E eu disse, Iloma, eu queria conversar com você sobre o sono do autista. E aí, para contextualizar isso, eu convidei o Dr. Cícero também, porque ele vai tratar mais de uma forma, que tipo de medicação que a gente usa, se é correto, se é esperado, quais são as queixas dessas mães quando chegam para ele, o que a gente pode fazer para melhorar e para ajudar a qualidade dessas crianças e adultos, né? Então agora eu vou convidar a Iloma para entrar. Deixa eu convidar aqui. Adicionar uma. Vou colocar aqui, deixa eu ver se ela aceita. Iloma, boa Olá, meu amor. Entrei foi tarde. rápido, não foi? Não é? Você tá me ouvindo bem? Tu tá me ouvindo bem? Tô também, te ouvindo bastante. Agora eu Ah, vou tentar só colocar aqui a foto da nossa live para ficar bem bonito ótimo. o pessoal saber o que que a gente tá, de que a gente vai tratar aqui. Boa tarde, Ai, que pessoal. lindo! Não sabia que podia botar essa foto. Não é? As pessoas se surpreendem um pouco quando a gente começa a É, utilizar um pouquinho, mas a gente vai descobrindo esse Instagram, pois sabe, Loma? é. Isso é Fala. coisa nova. Foi agora, desse tempo de pandemia aí, que eles Ah, começaram a trazer coisas bem legais aí para ajudar a gente nesse momento também, viu? tô vendo, adorei. Olha, é um prazer tê-la Obrigada, aqui. Eu estava obrigada pelo falando convite. antes de convidar você para entrar, que me Uhum, chamou muito a atenção, uma conversa que você teve, uma live com uma mãe, né? uhum. E uma história belíssima. Acredito que É, tem muitas. Você que muitas, trabalha diretamente com isso, acredito que é escuta verdade. muito. Eu não trabalho, né? Uhum. Não tenho esse hábito, mas ultimamente dei uma aula para profissionais, para psicólogos do sono, sobre o sono do autista. E aí me chamou a atenção a forma como essa mãe colocava, me chamou a atenção como as coisas eram bem trabalhadas. E quando eu falei com você, mais ainda, porque você disse, poxa, Kinsley, isso é uma queixa tão constante. E aí Constante eu do te disse, não, sono. Iloma, vamos conversar sobre isso, inclusive contextualizar com o doutor Cícero, que é médico do sono. Que é maravilhoso, porque aí ele vai conseguir dar pelo menos essa resposta médica, né, que precisa, porque é todo um processo, eu acredito, né, com a questão do sono, porque o impacto do problema do sono é muito grande, tanto nos comportamentos quanto na aprendizagem deles. E realmente é uma das maiores queixas, é a questão do sono, né? Essa Olha aí, dificuldade dos meninos de dormirem, precisa de medicação, né? Então é todo um entendi. contexto. Iloma, eu queria que você se apresentasse, tá certo? Uhum. Para que as pessoas que ainda não conhecem você ficar entendendo qual que é o seu trabalho, a sua linha de trabalho, por favor. Ah, mas tu não quer o currículo todo, não, né? Fica à vontade. Oi, gente, boa tarde. Sou pedagoga, sou psicopedagoga, bacharelando em psicologia, terminando o mestrado agora em saúde mental no Rio Grande do Sul, né? Então, saúde mental e transtornos aditivos que eu terminei, com uma pesquisa voltada para os processos de aprendizagem, mais de adolescentes. E eu trabalho com o público autista há muitos anos, desde 2011, né? Eu trabalho com autista, trabalhei no CIES
E lá na clínica, que eu trabalho também, a maioria do público, ele é autista, né? Então, o nosso público, a demanda maior são autismos, e eu trabalho mesmo na abordagem psicopedagógica, os processos de aprendizagem, adaptações curriculares, como ocorre essa estimulação cognitiva para a aprendizagem do autista, até porque a gente sabe, as pesquisas mostram que até 60% deles têm uma deficiência cognitiva, né? Então, precisa estar trabalhando essas questões cognitivas dele, né? Também ministro lá na faculdade, né? E tem outras coisas que a gente faz. Pessoal, tô vendo aqui, Verinha, um beijo pra você. O pessoal aí falando que você é maravilhosa, Oi, também, enorme. Amanda. Tá? Na medida que a gente puder, a gente vai interagindo com vocês. Obrigada aí por todos que estão nos assistindo. Ó, tem uma setinha aí, tipo um triângulozinho, manda para o seu colega que não pode perder essa live, por favor, tá? Que a gente Perfeito. agora vai começar a conversar mais sobre isso. Iloma, então você tem uma vasta experiência nesse assunto. E eu, na verdade, estou aqui para aprender com você, né? O meu lado aqui é psicologia do sono. Sono. Ainda estou engatinhando nela, sou um Uhum. bebezinho, porque eu só tenho 3 anos e pouquinho de estudo no sono. E eu acho que todas as áreas necessitam muito que a gente continue nessa atualização, né? E por isso dei essa aula do sono do autista recentemente, agora ainda esse mês, há 15 dias atrás no máximo, para esse grupo de psicólogos, e como as pesquisas ainda são São muito, sabe, incipientes, né? Com isso. relação. Eu também estava lendo sobre isso aí. E Loma, a gente precisa estudar muito mais, entendeu? Porque a gente não sabe muito o que que é a comorbidade, por que que essa comorbidade pode levar a um distúrbio do sono. Ainda é muito Uhum. pouco, vamos dizer, que a gente não tem essa contextualização ainda muito forte, mas a gente sabe que todos esses distúrbios, eles existem. A gente não Uhum. sabe explicar por que existem, né? Então, assim, existem os estudos e existem a necessidade de o que é que se faz para se melhorar, tá certo? Então, assim, diante da tua prática, me fala, o que que vem de maior queixa Destaque. dessas mães em relação a essas crianças? O que que você escuta mais? Pois é, eu estava até fazendo algumas leituras de artigos e realmente a gente vê uma pesquisa muito incipiente com relação ao sono, e as poucas que tem já estão mostrando o grande impacto do problema do sono nas habilidades socioemocionais, né? Então, qual é uma das maiores queixas que a gente vê das mães? E aí eu acho que pode até clarear para a gente ver se realmente dentro da abordagem do sono casa essas queixas, né? Elas Certo. colocam muito que ele não rendeu na escola porque ele não dormiu bem. Dormiu bem até os 3 anos de idade, por exemplo. Depois dos 3 anos, ele não começou a dormir bem, só dorme com medicação. Se não tomar medicação, a criança passa a noite toda acordada. Eu já vi casos de mãe que tentaram mesmo não dar medicação. Vou tirar a medicação. Mesmo medicação passada pelo médico e tudo, né? Mas mesmo assim, Geralmente é o neuro que é o neuro. medica, eles não É. procuram médico do sono, é isso? Normalmente são os neuropediatras, que eles medicam, porque aí eles fazem uma avaliação do cotidiano da criança, das comorbidades, e é uma queixa muito grande das mães. E a minha maior preocupação que eu percebo, mesmo eu não tenho essa abordagem do sono, que o impacto, mas a gente sabe que o impacto na aprendizagem é grande, porque as pessoas com desenvolvimento típico, quando não dormem bem, elas ficam cansadas, não aprendem direito na escola. Imagine os autistas que têm essas questões Uhum. cognitivas, né? Então a gente se preocupa muito quando diz, passou a noite toda sem dormir. E aí muitas terminam atrelando com a alimentação, né, do sono, e que passa o dia todinho, brinca, 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 cansa, que normalmente as crianças cansam e à noite dormem. Eles Uhum. não.
Eles brincam, brincam, brincam e à noite não cansam. E mesmo assim, você escuta relatos de mães que desistem da medicação, é isso? Desistem da medicação. E assim, o que a gente estamos abordando aqui, gente, não é só, claro que isso não é geral, mas nós temos mais que a metade de casos de mães que falam a questão do sono, né? Então, o que a gente percebe é o impacto do sono na aprendizagem e no comportamento, né? Com relação aos movimentos repetitivos, estereotipias, e tem até uns artigos científicos que falam um pouco dessa relação, né? Que quando a criança não dorme bem, ela termina tendo comportamentos estereotipados e disruptivos mais durante o dia, né? Entendi, entendi. Agora, esse pessoal que está entrando agora, a gente começou a discutir quais são as principais queixas dos pais, tá? E aí, Loma, contextualizando isso, eu vou te colocar agora os dois artigos, vai ficar muito pequenininho, mas eles tratam exatamente do sono do autista, né? E o que eles vão trazer lá, né? Porque eu gosto de colocar aqui da onde é que eu estou tirando essas informações, entendeu? Então, assim, porque depois um pai está aqui ouvindo e quer eu queria ler esse artigo que foi falado nessa live. Então, fica aqui registrado. Se você não está conseguindo ver direitinho, depois a gente coloca para você, manda uma mensagem aqui para Cuidarte, que a gente te responde. Mas esses são os dois artigos, é com base neles que eu vou colocar algumas informações aqui para vocês, tá certo? Então, o que é importante colocar? Existe muito da situação, Iloma, que eles trazem muita questão da insônia. E aí você falou, até 3 anos dorme bem, né? O que diz esses estudos é que mesmo até 6 meses dormiu melhor, né? E depois de 6 meses já começou a apresentar uma dificuldade no sono. Mais de 3 anos em diante, principalmente quando se fecha um diagnóstico, aumentam-se também muitas cobranças, aumentam-se também a busca pelos tratamentos, pela organização disso, do momento, o entendimento dos pais, mistura-se também um pouco da angústia, né, de se saber como tratar, daquele novo, até que os pais consigam compreender que aquilo tudo a gente consegue fazer da abordagem uma angústia muito menor, que a gente vai conseguir trabalhar aquilo ali, demanda um tempo, isso também passa para a criança. Mas contextualizando, os distúrbios que aparecem, vem muito da insônia, vem muito dos distúrbios dos ritmos circadianos. O que seria isso? O ritmo circadiano é como se não tivesse um regulador, né? E ficasse nem dia, nem noite, não parava, entendeu? Coisa que no organismo é para tem, né? Então, todo mundo tem um ritmo circadiano, né? Então, a gente vai fazer com que, assim, é um relógio. É como se esse relógio precisasse realmente funcionar bem, entende? Então, existe o distúrbio do ritmo circadiano, aumento da latência do sono. Pessoal, o que é latência do sono? É quando a demora para pegar no sono. Nossa, demora demais, passa tempo para começar a dormir. E agora querendo brincar. Então, querendo brincar, sabe? Não é difícil colocar para dormir. E outra, o tempo total de sono. Dorme e acorda, né? Tem despertares. Sim, então, verdade. Tem isso pronto. Pois isso está bem claro nos estudos, esses 2 estudos que eu mostrei para vocês. E aí, quando a gente faz um cálculo, que a gente vai entender qual é a eficiência do sono deles, olha aí, tá chegando até perguntas aí. Quando a gente vai entender qual é a eficiência do sono deles, aí o que acontece? Essa eficiência do sono ela é muito reduzida.
Enquanto uma pessoa com um sono normal vai ter uma eficiência boa de 85, 100%, quando, no cálculo Uhum. matemático, isso não quer dizer que é o sono que é 100% de qualidade, mas um cálculo matemático que a gente faz para entender esse sono, aí, quando a gente se refere a uma criança autista, a gente vê que essa eficiência do sono é muito baixa, isto é, provoca irritabilidade, vai provocar essa agitação maior, e aí a gente precisa fazer todo um trabalho em volta desse comportamento, Ilona. É, Aí é onde entra também o seu trabalho, né? isso. Porque você acaba tentando fazer a condução desse comportamento, né? E mais é como eu também coloquei para você, a inter-relação entre essas comorbidades, a comorbidade do autista e o distúrbio do sono, permanecem incertas ainda pouco estudada, tá certo? É, eu vi mesmo que tem poucos estudos. Essa mãe aqui, ela tá falando Hum. que o filho dela, desde que nasceu, não dormia. Só veio dormir depois dos 2 anos de idade, após o diagnóstico de autista. Olha Eu aí, que aí talvez foi introduziu a fiz medicação, começou a terapia, fazer esse olhar, né, remanejar terapêutico isso. Eu acho que e deve ter tido comportamental. isso, um remanejo da rotina dele, né? Talvez, até Isso. porque, assim, tem muitas pessoas que dizem, eu não me preocupo com diagnóstico, eu me preocupo com demanda. Claro que a demanda está lá e a gente tem que tratar. E se o diagnóstico não foi fechado, tem que ser tratado. O que É. nós temos. Mas a importância do diagnóstico é porque ele direciona, né? E muitas ferramentas muito mais específicas para essa criança. Às vezes, alguma adaptação curricular não está dando certo. Por quê? Pronto, se ele é autista, se ele tiver uma deficiência cognitiva, então talvez por isso que não dê certo. Por isso, muitas vezes, as escolas, né, pedem a questão do laudo e tudo. Tem gente que diz assim, não é para dificultar. Eu sempre digo, tem a demanda, não tem o lado, tem que trabalhar, tem que dar para essa criança o que ela precisa, realmente, Uhum. né? Com certeza, tem E que tem dar. Mas crianças que não dormem mesmo. Enquanto não introduzir a medicação, foi até que medicação. uma mãe colocou isso, né? Só Foi dormiu depois que introduziu a só medicação. E o medicação. Cícero vai contextualizar bem isso, né? A Aí questão. Porque tem eu mães que queria têm resistência em dar isso. medicação, né? Isso. Aí eu queria colocar para ti que a gente, enquanto psicóloga do sono, e para trabalhar toda essa contextualização, inclusive bem fundamentada nesses artigos, é a Uhum. higiene do sono, Iloma. Não se trabalha nenhum distúrbio do sono sem também a gente conseguir contextualizar como é o comportamento dessa pessoa, né? Que tipo de Uhum. comportamento possa também estar inferindo nessa má qualidade de sono. E aí eu questiono alguns pais também aqui, como é que estão esses estímulos à noite, tá? Sim, é verdade. É Como é verdade. que fica isso? Como é que é essa rotina desses pais, entende? Com essas crianças, né? Será se a gente consegue fazer um horário de dormir e acordar no mesmo horário todos os dias? Será se eu tenho uma Verdade. rotina pré-sono? Isso, Né? Hora do é verdade. banho, reduzir os estímulos como aparelhos Os de eletrônicos. celular, Isso. eletrônicos, isso, TV, videogame. Se a gente estimula muito essa criança, possivelmente acaba, de certa forma, fazendo com que o processamento fique muito acelerado. Aí a gente não consegue reduzir isso. Você está me ouvindo? Porque tem gente que diz Tô que não ouvindo. consegue ouvir. Não, eu Acabei tô de ver um ouvindo. Ah, comentário aqui, não estou conseguindo ouvir. ouvi. Ô, Manu, pois tenta aí ver direitinho o que está acontecendo. Ela não tá ouvindo, mas eu É, tô. então, E outra coisa também que eu estava aqui pensando, que quando na psicologia a gente faz as rotinas, e na psicopedagogia também, né? A rotina diária. Então, sim. eu penso que muitas vezes acontece do profissional esquecer que tem que ter essa rotina pré-sono, né? E às vezes coloca algumas brincadeiras perto da hora de dormir que talvez sejam mais estimulantes. E aí o menino não dorme.
né? Por conta da questão até de neurotransmissores, né? É que nem você ir para academia à noite, por exemplo, né? Você fica, produzindo níveis de neurotransmissores, de hormônios, de bem-estar, de euforia, e aí termina não dormindo. Então, com a criança, poderia ser nessa mesma linha, no caso, né? Isso, eu até coloquei uma fotinha aí de um sol, não sei se o pessoal tá vendo, mas na verdade o que eu Uhum. quero também colocar é que é muito importante a exposição à luz natural. Ele Sim, é um regulador. Não sim. adianta a gente pensar, certo, a gente já tem cientificamente comprovada a necessidade do uso da medicação e eu vou deixar que o Cícero diga que medicação é essa, tá certo? Uhum. Mas a gente precisa colocar essa criança numa rotina de higiene do sono desde da primeira infância, tá? A gente precisa fazer essa construção, porque se Ah, não se faz essa construção, a gente acaba colocando comportamentos que não são associativos a uma boa condução e qualidade de sono. Então, eu preciso, como nós estávamos falando anteriormente, fazer essa rotina pré-sono e fazer sono. essa administração desse momento que essa criança tem Uhum. que ter como rotina. E, Loma, o cérebro ele é muito previsível. Ele É, adora, entendeu? Ele adora essas coisas bem organizadas. dadas, é Se a verdade. gente já basta a adolescência que já vem com todo um turbilhão de situações Isso. aí que bagunça mesmo. A gente muda a situação do ritmo circadiano por conta da indução hormonal e tudo com eles é do mesmo jeito. Mas aí a gente mantendo essa rotina, a gente consegue manter um padrão de sono melhor com a indução da medicação, se Medicação. necessário, porque quem vai avaliar é o médico isso, Também. né? Então, assim, tua fala, gente, até está corroborando justamente essa questão de que aquela rotina ela é importante não só para comportamentos durante o dia, mas para a questão do sono, né? E que muitos profissionais às vezes não têm nem muito essa noção. Às vezes termina colocando certos esportes à noite, certas. Aí diz, não, vamos botar para brincar, 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 porque vai cansar. Né? E aí o contexto é bem diferente, então, no caso, né? Não é de estar cansando, 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 né? Ó, aí ela Uhum. colocou aqui uma mãe que É, o filho dela tem 3 anos, ele não tem um soninho da tarde, mas à noite ele dorme. Aí à noite ela não deixa ele assistir, ela tirou o celular e acostumou ele a dormir 8h30. Então, no caso, ela está confirmando para a gente que ele tem uma rotina da questão da higiene do sono, né? Que tu colocaste, e dá certo, uhum. né? Ele Aí, dorme Regina, 8h30. isso, eu tô vendo aí. Aí, Regina, veja só também qual é a hora que ele está acordando. Porque uma criança de 3 anos, ela precisa de uma boa quantidade de horas de sono por dia. Mas se ela dorme bem direitinho, e se você sente que ela fica bem durante o dia, não está irritada, ela consegue, de certa forma, ter uma produção melhor de brincadeiras e tudo de atenção, então a coisa tem andado certinho. Essa higiene do sono e lona pré-sono é fantástica, é a melhor coisa, que aí é uma orientação assim que eu gostaria Ótimo. que as pessoas pegassem como ouro, né? Uhum. Trabalhe isso e você, se puder, em todas as suas consultas, Sim, reforce isso, a questão do reforce essa sono. necessidade. Eu até tenho, essa semana mesmo, eu atendi os pacientes e aí, engraçado, né? Na anamnese a gente pergunta de sono. E justamente eu ouvi 2 relatos. Diz assim, ele demora muito para dormir, né? Fica bolando, bolando, bolando na cama. Então, e o pior é que no outro dia, agora a gente está em pandemia, mas a gente tem que repensar quando voltar às aulas, né? E Uhum, é o que a gente se preocupa. A gente vê meninos, costumei ver, que eu também já trabalhei em nível escolar, dormindo a manhã toda, praticamente, na escola, né? Passou a noite, não dormiu bem, passou a manhã toda dormindo na escola, e aí o professor não sabia como fazer o manejamento, porque se acordava, ficava irritado. entendi. Ficava irritado, ficava com comportamento disruptivo, maximizava as estereotipias, né? Mas
eu comecei a ter essa visão. A gente sabe que o sono tem um impacto, mas eu não tinha uma visão tão ampla do impacto do sono nesse momento da aprendizagem, né? E aí tem mães que terminam trocando o turno da criança, ele vai estudar à tarde, Isso. porque à noite ele não dorme, dorme de manhã. Nossa, até isso, até a escola infere, né, o horário Isso, escolar. Entendi. isso. Ó, o que a gente sabe é que esses indivíduos portadores, né, o TEA, no caso, ele vai apresentar exatamente uma desregulação mesmo. Uhum. Né, existe uma desregulação no sistema de neurotransmissores. Que neurotransmissores são esses? GABA, melatonina, serotonina, que é exatamente o que é responsável pelo sono, pelo humor, né? Pela boa Uhum. qualidade do desenvolvimento durante o dia. Então, assim, isso você veja como a importância do sono na vida de qualquer pessoa. Não, Imagina de uma criança melhor que não. dessa, né, que precisa de todo uma nova contextualização. Então, aqui eu faço um apelo aos pais que olhem para o sono como algo muito importante, né, como algo tão importante como qualquer outro estímulo para a aprendizagem seria a gente cuidar do sono dessa criança, porque com certeza ele teria uma evolução muito melhor, segundo estudos científicos. E os profissionais também, né? Para eles terem esse conhecimento para socializar com os pais. Porque É às vezes isso. não tem, passa aquela rotina, bem às vezes até estressante, que a gente vê, e aí que chega no final que dá um impacto negativo na hora do sono. E a gente termina, como não tem muitas pesquisas, né? Eu vi que são poucas ainda com Uhum. relação a essa relação. Então, agora é que os profissionais têm que se. E é de toda a área, eu sempre coloco. Não existe para tratar com TEA, eu sou dessa área, eu sou dessa área. É uma equipe multidisciplinar. Claro que cada uma respeitando seu objetivo, seu estudo e tudo. Mas é uma equipe multidisciplinar. A gente não trabalha de forma isolada, de uma maneira Exatamente. alguma. Né? Nem o Então, psicólogo, nem o psicopedagogo, nem o médico, né? E a imagino, escola. imagino. Então, assim, o nosso tempo voa Acabou, aqui, pois é, né? doutor E Cícero, eu né? queria muito te agradecer, Eu porque que eu vou agradeço. agora até te convidar a continuar aqui Vou conosco, continuar, vou continuar. porque eu quero que você ouça bem sobre que tipo de Uhum. exames esses pais podem estar buscando, que tipo de Ótimo. orientação que esses pais podem estar Uhum. buscando, além do neuropediatra, que é Ótimo. quem está intimamente, um médico que está intimamente Isso. relacionado, né? É ele Então, mesmo. assim, convidá-los a entender um pouco do que o médico do sono poderia estar fazendo também como auxílio e como ajuda para A gente eles, encaminhar enquanto para eles. pais, e para as crianças também, viu? Perfeito. Tá ótimo. Pois eu Muito vou ficar aqui. obrigada. Obrigada a Não, nós você. temos ainda um minutinho. Você quer Ai, terminar, tem. agradecer alguma coisa? Agradecer o convite, né? A confiança, agradecer as pessoas que entraram, os nossos amigos, alunas, pacientes. É importante e eu sempre coloco essas lives é um momento da gente socializar conhecimentos, né? Eu quero dizer que eu escuto muito falar de você e é eu que agradeço a sua participação aqui conosco, viu? Obrigada, meu Porque amigo. escuto muito falar do seu profissionalismo e quero fazer mais momentos com você, viu? Perfeito, nós vamos fazer, até porque é a única psicóloga do sono no Piauí, viu, gente? Ela é pioneira. Então, ela tem que fazer parte dessa equipe, né? Que Oh, meu acompanha os Deus. nossos meninos do TEA. Foi um Oh, prazer, meu estamos amor. juntas. Vamos aguardar aqui, Eita. doutor Cícero. Tá bom. Eu vou Tá, beijo. deixar, pessoal, beijo. Eu vou Beijo. deixar essa live Salve. salva, sim, tá certo? Vou deixar essa live salva. Agora eu vou entrar com o Dr. Cícero e a gente vai continuar o nosso bate-papo agora. Vamos lá, aguardar ele aceitar. Vocês podem continuar colocando as perguntas de vocês. Olá, doutor, boa tarde. Tudo bem, Kisley? Boa tarde, pessoal que está aí com a gente.
nesse Tudo. sabadão, né? Estamos aqui todo Pois mundo em é, quarentena. Como é que você está? tudo na paz, com saúde, a gente vai engateando e pedindo a Deus para voltar à nossa rotina, né? Com certeza. Tá dormindo bem na quarentena? Pois é, deu uma oscilada aí, ficou meio difícil o sono, mas com a higiene do sono a gente vai melhorando, viu, doutor Vai Cícero? Acho que é melhorando, importante entendi. para tudo. Com certeza. E aí, tudo bem? Eu estava acompanhando aqui com a Iloma, muito bem. Parabéns aí, foi ótimo, viu? Ótimo, e agora vamos continuar contigo, porque as perguntas aqui estão voltadas para você agora. Pois não, estou à Cícero, me disposição. fala uma coisa. Você atende esse público e você solicita exames para esse público ou não? Você já entra numa introdução da medicação? Qual é o protocolo assim de atuação diante do TEA? Kisley, você me permite primeiro fazer uma contextualização para o pessoal entender um pouco o perfil dos problemas de sono. Você está me escutando bem? Muito bem, tranquilo. Ótimo. O perfil do problema de sono que esses pacientes apresentam. Bem, a gente sabe que nós temos o nosso sono, ele é ligado diretamente a neurotransmissores. Então a gente tem substâncias que facilitam o sono e substâncias que facilitam a vigília. Isso é um mecanismo de sobrevivência do ser humano. Se o ser humano ficasse o dia todo dormindo, o ser humano, qualquer ser vivo, ele ia ser alvo fácil da presa, do predador, ele ia se tornar uma presa fácil. Por isso que ele tem neurotransmissores que proporcionam o sono e proporcionam a vigília, que é o despertar. E por isso que a gente tem um ritmo que a gente chama de ritmo sono-vigília. A gente deve dormir em determinado período, que no caso dos seres humanos é durante a noite, e a gente deve estar acordado durante o dia. Isso se inverte em outras espécies. Por exemplo, o rato, ele é um ser noturno. Então, de noite ele está acordado e ele dorme de dia. Apenas para contextualizar. E aí a gente tem Excelente. substâncias que fazem com que o nosso cérebro fique mais ativado. Para quem é leigo, é como se fosse o acelerador do carro. Ele acelera o funcionamento do nosso cérebro. Esse neurotransmissor principal é a noradrenalina. Ela faz a gente ficar com o cérebro funcionando a 1000 por hora, como se estivesse ligado na tomada. Existem outras substâncias que, como principalmente o GABA, que é como se fosse o freio do carro. Eles relaxam o cérebro. Então, eles favorecem na hora de dormir. A Iloma e você comentaram há pouco sobre a questão da academia à noite. Por que não é interessante ir para a academia 11 horas da noite? Porque você vai liberar muita noradrenalina. Você liberando muita noradrenalina, o teu cérebro vai estar muito ativo e isso vai dificultar a eclosão, iniciar e manter o sono. E por que é importante por que são importantes atividades relaxantes próximo ao horário de dormir? Porque elas aumentam o GABA, que é o freio do carro. E aí o nosso cérebro vai estar preparado para dormir. Feita essa Exatamente. contextualização, a gente vai entrar um pouquinho e tentar entender por que as crianças, principalmente as crianças do espectro autista, apresentam distúrbios do sono. Elas têm alterações de neurotransmissores quando comparados com crianças da mesma idade, os mesmos pares. Então, o que acontece? Elas têm os hormônios do GABA, que é o freio do carro, não funcionam bem nas crianças autistas. E elas têm um aumento da atividade da noradrenalina, porque a substância que faz o contraponto da noradrenalina, que é produzida pelo sistema parasimpático, funciona menos nessas crianças. Então, observe, elas têm um hiperdespertar. Por quê? Porque elas estão com muita noradrenalina no cérebro. Além disso, o freio do carro, que é o GABA, é menos produzido. E para complicar ainda mais um aspecto, elas têm uma diminuição da produção da melatonina. Isso. Então, se a gente somar pouca melatonina, que é o hormônio que sinaliza o horário de dormir e o horário de acordar, se a gente tem, além disso, uma predominância da noradrenalina no sistema nervoso central, fazendo com que o
o cérebro fique com aquele pensamento acelerado, o cérebro que não consegue relaxar, parar de pensar. E, terceiro, o GABA, que é o freio do cérebro, não está funcionando bem, eu vou ter a situação ideal para eu ter problemas do sono. Porque na hora que eu for dormir, eu vou estar hiperativado e o meu freio não vai funcionar bem para fazer com que o meu cérebro relaxe para dormir. Além disso, a melatonina não está sinalizando que está de noite já para fazer com que a criança durma. Então, com essa introdução, a gente consegue contextualizar e explicar para as pessoas por que os distúrbios do sono são 4 a 6 vezes mais comuns em pacientes autistas quando comparados com pacientes da mesma idade, do mesmo sexo, da mesma raça que não são autistas. Porque você tem que comparar homem com homem, asiático com asiático, americano com americano, para você ter esse parâmetro. E aí é que os trabalhos científicos são feitos dessa forma. E mostraram isso e as pesquisas corroboraram isso. Entendi. Então, doutor Cícero, o que você coloca uma contextualização do entendimento de como funciona. Isso começa, se a gente for pensar, isso começa na infância inicial ou tem uma idade que essas crianças autistas começam a apresentar essa dificuldade com o sono? Kisley, a gente sabe que no primeiro ano de vida existe uma variabilidade muito grande na sincronização do ritmo do sono com a vigília. Então é muito difícil você diferenciar a criança autista da criança que não é autista nessa fase. Porque mesmo crianças que não fazem parte do espectro autista, elas podem ter um certo retardo na sincronização do sono, do ritmo do sono e da vigília. Então fica muito difícil. Além disso, como a criança ainda não manifestou as alterações típicas do espectro, que é a dificuldade de interação, o retardo na aquisição da linguagem, fica muito difícil da gente, nessa fase, conseguir diferenciar. É mais perceptível a partir do segundo ano de vida e aí chegando no terceiro ano, quando aí sim já não se admite que aquele sono já não esteja consolidado. E aí o diagnóstico fica mais fácil. Entendi. E uma coisa que eu queria chamar a atenção das mamães é sobre um fato super interessante. Quem não é da área pode nunca ter ouvido falar que o intestino é como se fosse o nosso segundo cérebro. Então existe a via intestino-cérebro. E o que os trabalhos mostram? Que crianças autistas que têm problemas gastrointestinais, principalmente constipação, diarreia, plenitude abdominal, que é aquele abdômen distendido, cheio de gases, dor abdominal, são crianças que, quando comparadas com outras crianças também autistas, sem sintomas gastrointestinais, as que apresentam esses sintomas gastrointestinais têm muito mais problemas do sono do que as outras. Ou seja, na própria consulta do sono é interessante que a gente também pergunte sobre isso, porque o tratamento com o gastropediatra pode ajudar no equilíbrio do intestino e, consequentemente, dessa via intestino-cerebral. Muito bem. Olha, pessoal que está entrando agora, estamos com o doutor Cícero, médico do sono, tá? Nós temos esse triângulozinho, essa setinha embaixo. Aperta nele, manda essa live para as pessoas que você sabe que não podem perder, porque a gente está aqui, ó, esclarecendo dúvidas. Venha participar conosco, tá certo? Doutor Cícero, qual que é a idade que você tem recebido mais, né? Essas crianças autistas, visto que eu terminei a conversa com a Iloma, colocando que o médico que, de certa forma, é uma âncora, né, é o neuropediatra, e que geralmente é ele que vem a tratar todos os sintomas, né? E qual é mais ou menos a média da idade em que essas pessoas buscam o seu auxílio enquanto médico do sono? Geralmente pré-escolares, né? São crianças aí dos 3 aos 6 anos de idade, normalmente. As mães geralmente já fazem um acompanhamento com o neuropediatra, e aí o neuropediatra medica os principais sintomas naquela criança específica,
Ou seja, se o principal sintoma é um déficit de atenção, ele vai usar determinadas medicações que têm uma ação até mais estimulante, ou seja, a criança pode até piorar um pouco da qualidade do sono, por isso que a gente recomenda que essas medicações sejam usadas pela manhã. Se a criança tem um problema mais de agitação, geralmente se utilizam alguns medicamentos cujos efeitos colaterais mais comuns são até a sonolência. E aí, às vezes, até melhora o sono. E por isso, essas devem ser utilizadas próximo ao horário de dormir. Quando o controle desses sintomas através dessas medicações não é suficiente para fazer com que a criança tenha um sono de boa qualidade, aí geralmente as mães procuram um especialista no sono, chegam ao consultório e aí a gente vai ter uma conversa que eu te diria que 80% a 90% do problema é identificado na consulta com os pais, principalmente. Porque o que é muito comum, Kisley? Geralmente essas crianças, elas têm um comportamento um pouco mais agitado. O que é mais cômodo para alguns pais? Dá um aplicativo, dá um celular, dá um eletrônico, que a criança vai ficar ali entretida naquela atividade e vai ficar mais calma. Só que isso atrapalha o sono quando feito à noite. Então, uma tentativa de melhorar uma coisa, você pode piorar outra coisa. Outra coisa que é importante, essas crianças, elas também são mais inseguras. Então, a falta de rotina e essa interdependência da criança, essa interdependência entre pais e filhos, de uma forma excessiva, também contribui para a eclosão de insônias, como a insônia comportamental da infância, que nada mais é do que uma insônia gerada por comportamento e não pelo espectro autista em si. Né? A criança, os pais não permitem que a criança adquira autonomia para que ela durma. É como se o pai tivesse, não, ela faz parte do espectro autista, então eu tenho que ter um zelo especial, maior do que eu teria com o meu outro filho que não tem. E aí, coloca para dormir no mesmo quarto, cede às pressões da criança para dormir junto na cama, às vezes só dorme na presença de um adulto, assistindo um eletrônico. E ela começa a desenvolver insônia, não porque ela é autista, nesse caso, mas pelo comportamento inadequado que os pais conduziram em relação àquela criança. Então, essa é a insônia comportamental da infância, que pode acontecer em crianças do espectro autista, mas também em crianças que não fazem parte do espectro, mas que pode ser a causa do problema muito mais do que a insônia, muito mais do que os distúrbios do sono no autismo. Outra coisa que é importante, a insônia, que eu costumo brincar, a insônia causada pelos pais. A gente estava conversando há pouco que você e a Iloma, que essas crianças, elas têm uma diminuição na produção da melatonina. Então, elas têm o cérebro delas não libera a secreção de melatonina de uma forma adequada para que o corpo delas saiba o horário de dormir e o horário de acordar. As mães e os pais colocam essa criança para dormir demasiadamente cedo, forçam essa criança a dormir. E se você é forçado a ficar 1 hora, 2 horas numa cama, sem que você consiga dormir, você começa a ver a cama como um instrumento de sofrimento. Exatamente. Né? Então, aquela criança que tinha tudo para não ter um problema do sono, começa a desenvolver um problema do sono porque foi colocada para dormir num horário que não é o ritmo biológico dela. E aí ela desenvolve uma insônia psicológica por um mau manuseio desse horário de dormir pelos pais. Então, existem crianças que são mais vespertinas e crianças que são mais matutinas. E a gente tem que tentar respeitar esse horário. Tem crianças que vão tender a dormir um pouco mais tarde e crianças que vão tender a dormir um pouco mais cedo. Não adianta colocar uma criança que tem uma tendência a dormir mais tarde, para 6 horas da tarde ela ir para a cama e forçar ela a dormir. Ela vai querer ver tudo na vida dela, menos uma cama. E aí ela vai desenvolver medo da cama, medo da noite. E uma insônia psicológica que foi causada pelos pais. Aí, doutor Cícero, tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar.
os autistas, eles sempre terão essa alteração do sono? Eu acho que ela Não, faz uma outra pergunta, é como ou tem uma fase para isso? Será se ele vai melhorar disso, né? não Talvez seja necessariamente. isso. Em torno de 60% a 80% das crianças do espectro autista, elas vão apresentar algum distúrbio do sono durante o seu desenvolvimento. Mas muitas não. E a grande maioria, desde que elas estejam controladas do ponto de vista neurológico com o neuropediatra, né? E aí usando a medicação que o neuropediatra acha adequada, a grande maioria dos distúrbios do sono são distúrbios facilmente resolvíveis, vamos dizer assim. Desde que haja uma cooperação dos pais, Sim. do médico, do sono, especialista, às vezes com a ajuda da psicóloga do sono, da psicopedagoga e também da própria criança. Os pais têm que começarem a tratar as crianças do espectro autista da mesma forma, da forma mais igualmente possível aos outros filhos que elas têm. Justamente para não desenvolver nessas outras crianças alguns distúrbios, mais por comportamento e por excesso de zelo, vamos dizer assim, do que até pela doença, pelo quadro em si. Essas crianças passam, tem indicação, eu vou voltar à pergunta lá do início, se elas têm indicação de a polissonografia seria algo indicado para essas crianças, doutor Cícero? O que é que você me diz sobre os exames que a gente pode estar ajudando a esclarecer esse distúrbio do sono e tratar de forma adequada? Eu te diria que 80% a 90% dos casos, uma boa consulta, conversando com os pais, orientando sobre luminosidade, explicando aos pais que essas crianças, elas são hiperativas, elas têm o que a gente chama em inglês de hyperarousal, que é um hiperdespertar. Elas são crianças mais acordadas, vamos dizer assim, do que as outras. Consequentemente, elas têm mais dificuldade para pegar no sono. Então, tudo que a gente puder fazer para diminuir essa hipervigilância delas, desacelerá-las, é interessante. Então, fazer atividade física é importante? De dia. Evitar alimentações próximas ao horário de dormir é importante? Com certeza. Evitar luminosidade, jogos, esses videogames de violência que levam aquilo dá uma... Se você imagina, você está no shopping, está saindo no tempo que a gente podia ir ao shopping, né? Agora a gente não pode mais. Mas imagina que você está no shopping, está indo ao estacionamento pegar o teu carro. E um cara coloca um revólver na tua cabeça para te sequestrar. O que acontece no teu coração? Dispara, não é? Aquilo é adrenalina no sangue. Essas crianças têm mais adrenalina no sangue do que as outras crianças da mesma idade, que não têm o espectro. Imagina se elas ficarem o dia todo assistindo jogo de luta, de morte, vendo sangue. Isso também aumenta a adrenalina, né? Então, isso por si só já pode piorar o quadro de sono. Então, assim, uma consulta bem feita, explicando aos pais, conscientizando que condutas comportamentais como essas citadas, evitar a cama compartilhada, colocar a criança na cama com ela ainda acordada e deixar que ela adormeça sozinha na cama. Por quê? Porque se a criança sempre adormece no colo da mãe, ela sempre vai associar que ali é o local dela dormir. Ela nunca vai conseguir se sentir segura para dormir sozinha. É verdade. Então, quando notar que a criança está ficando sonolenta, leva a criança para a cama e deixa que ela adormeça sozinha. Se porventura ela estiver insegura, você pode até permanecer no quarto. Tem uma estratégia bem simples, que é você colocar uma cadeira próxima à cama da criança, no primeiro dia, a 1 metro, 2 metros, e até a criança dormir. Na hora que ela acorda, que ela dorme, você vai para o seu quarto. No dia seguinte, em vez de 2 metros, você passa para 3 metros, 4 metros. Daqui a pouco você está fora do quarto e a criança está dormindo por si só. Olha aí a dica, pessoal. Presta atenção. Você vai desmamar. Vamos fazer o desmame do grude, como a gente fala aqui no Nordeste, grude, pai, filho.
Então, essa É, é e uma dica a interessante. A dica da psicologia cadeira. chama, doutor Cícero, de técnica de extinção gradual, entendeu? Extinção gradual. É isso. É E melhor do aqui que a tem extinção abrupta, que a gente chama, que quando você tira de uma vez só. isso, a extinção total do hábito. Isso aí Isso. a gente vai fazer de acordo com a situação que está ocorrendo. Então, essa que você falou se chama técnica de extinção gradual. E aqui muita gente perguntando, e aí eu Só vou. te interrompendo, Kisley, desculpa. E Uhum, aí você perguntou da polissono. Em 80, isso. 90% dos casos eu não peço nenhum exame. Em casos selecionados, o que eu oriento? Eu dou essas orientações aos pais e peço para eles fazerem um diário do sono, em que eles vão anotar o horário que a criança está dormindo, o horário que ela está acordando, quantas vezes ela está acordando no decorrer da noite. Em casos selecionados, eu posso pedir uma actigrafia, Uhum. que para quem não conhece, é um reloginho que tem um software e que nesse reloginho a gente consegue registrar o ritmo de sono da criança durante duas semanas, mais ou menos, de 1 a 2 semanas. Posso botar até a foto aqui, pessoal, Se para você vocês tiver, entenderem o para que ele eles está falando. entenderem, é um exame super tranquilo e que a gente consegue analisar e depois a gente analisa no computador. É isso que está Ó, na tela esse de vocês. reloginho aí, ó. Tá? É muito importante, ajuda em alguns casos. E a polissonografia, eu te diria que eu peço em menos de 2, 3% dos casos, só quando eu suspeito de alguma outra doença do sono que esteja junto com o quadro primário. Entendi. E aí, doutor Cícero, tem muitas perguntas aqui, o nosso tempo voando. Mas, assim, quero dizer às pessoas que se eu não conseguir responder aqui na live, eu estou tirando aqui um print para poder depois mandar a resposta para eles, tá certo? E E aí, elas podem também é, mandar um direct pelo Instagram, que eu também respondo depois com o maior prazer. pronto, pessoal, tá aí. Eu queria colocar para ti que tem uma pergunta interessante sobre as crianças que se movimentam muito à noite. Teria alguma associação com a síndrome de pernas inquietas? É uma das principais causas de movimentação excessiva durante a noite, a síndrome das pernas inquietas. As crianças não sabem relatar muito bem. A síndrome das pernas inquietas, para quem não conhece, é um desconforto que é traduzido pelos pacientes como uma dormência, uma cãibra, um formigamento, uma impaciência nas pernas e que acontece à noite, na hora de dormir e que melhora com a movimentação. Ou seja, as pessoas que sentem isso têm um problema para conseguir dormir, têm um sono agitado, normalmente um sono não restaurador e a partir do momento em que elas alongam a perna ou se movimentam dentro do quarto, elas melhoram com isso. Mas a criança pequena não sabe fazer isso. Como é que a gente dá o diagnóstico em crianças pequenas? Geralmente é um quadro genético, ou seja, o pai ou a mãe, pelo menos em 50% dos casos, tem. Geralmente, essas crianças podem ter também o que a gente chama de movimento periódico de membros, que é se balançar a perna durante a noite. E também, essas crianças têm essa agitação durante a noite, podem ter sonambulismo, podem ter despertar confuso. Algumas crianças podem ter anemia como uma comorbidade, né, que é um dos fatores principais. Olha aí. E aí, tem a senhora Rosimária, ela coloca que o filho dela, a filha, só dorme balançando na rede, né? E aí a gente entra num transtorno de associação. Aquela criança, ela foi acostumada àquilo e é até uma associação positiva, tá? Precisa ser trabalhada para poder conseguir fazer a troca, a redução comportamental disso associada ao sono, né? Mas em relação a esse transtorno de associação, é importante que a gente já construa uma rotina diferenciada, porque senão ela vai, dependendo da idade, ela vai sempre querer esperando esse estímulo. É aquela história da criança que vai no supermercado, pede um chocolate, o pai diz que não vai dar, ela faz um escândalo, o pai cede. Qual é a mensagem que foi passada para ela? Que toda vez que ela fizer um escândalo no supermercado, ela vai ganhar um chocolate. É a Exatamente. mesma história. Exatamente. Tem outra pergunta aí, doutor Cícero, que você acha que você já até falou, mas a medicação mais associada
ao autista seria a melatonina, é isso? Que nós não Bem, pode nem chamar de medicação. a melatonina é um hormônio que é produzida por todo mundo, tá? E que ela é responsável pela sinalização do ciclo de sono e de vigília. Ela informa para a gente que está de noite e como nós somos animais diurnos, à noite é o horário de dormir. Todos nós produzimos melatonina numa quantidade suficiente, exceto algumas doenças genéticas, os pacientes do transtorno do espectro autista e também idosos após os 60 anos que têm diminuição da produção da melatonina. O que a deficiência de melatonina pode fazer? Duas coisas principais. E aí é importante que as pessoas entendam isso. Primeiro, elas pode levar a um transtorno do ritmo circadiano, que é o quê? A pessoa não tem insônia, ela só está dormindo fora do horário que a sociedade nos impõe. Como os pais têm que trabalhar, é desejável que a criança durma à noite no horário que os pais vão dormir também. Se a criança tem uma tendência a dormir fora desse horário, tipo 2, 3 horas da manhã e acordar só meio-dia, e ela acorda bem, acorda descansado, só que ela só quer dormir 2, 3 horas e acordar meio-dia, isso não é insônia. Ela tem quantidade de sono suficiente, ela tem qualidade de sono, tanto que ela acorda bem, mas o sono está desregulado do horário, entre aspas, normal da sociedade. Mas também a deficiência de melatonina pode levar também à insônia, principalmente nos idosos e também nas crianças do espectro autista. Por que é importante diferenciar isso? Porque existem basicamente 2 tipos de melatonina. A melatonina de liberação rápida, que é a melatonina que você usa para regular o ritmo do sono. Eu quero ajeitar o horário que essa pessoa dorme. Eu quero que ela durma no horário que a sociedade me impõe que a gente tem que dormir. Para esses casos, a melatonina tem que ser a melatonina de liberação rápida. Para os casos de insônia, em que você quer prolongar o tempo de sono, melhorar um pouco a qualidade de sono, a melatonina ideal é a melatonina de liberação prolongada. É a melatonina que vai atuar na noite toda. Por isso que é importante uma avaliação para saber qual é o caso da pessoa, para saber qual a melatonina ideal para cada um. Tem muita gente usando melatonina aí de todo jeito, sem saber. Por exemplo, uma pessoa de 20 anos de idade, que não tem nenhum quadro neurológico, não faz parte do transtorno, do espectro autista, não tem. Essa pessoa, se ela tiver insônia, a melatonina não tem ação nela, porque a melatonina só tem ação na insônia do idoso e dos quadros neurológicos e genéticos. Exatamente. E nós estamos a mais ou menos 2 minutos para cair nossa live. Passa rápido demais. Pessoal, muita pergunta aqui, tá? Inclusive, eu queria terminar, doutor Cícero, além de lhe agradecer, colocar a importância da higiene do sono, né? Não só para crianças, como para qualquer pessoa, né? E a gente precisa muito que as pessoas entendam que essa rotina pré-sono, essa organização de desacelerar, e alguém perguntou aqui, e aí, quanto tempo? Eu posso fazer academia à noite? Né? E eu gostaria de que você encerrasse falando um pouco sobre essa higiene do sono. Muito obrigada pela sua participação e por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. Pessoal, até quando tiver 2 horas antes do horário de dormir, o ideal é não se expor à luminosidade, não fazer nenhum tipo de atividade física que leve o corpo a ficar muito estimulado, evitar alimentações de difícil digestão, tá? Evitar coisas que aborreçam, que acelerem o nosso pensamento, videogames violentos, notícia de Covid. Olha, para que coisa pior do que notícia de Covid? Então, vamos nos manter informados, mas sem esse excesso de informações. Tá? Não precisa assistir 10 horas por dia de notícia do Covid. Se informa uma vez ao dia e tá bom, no outro dia você continua se informando. Se informar em excesso não vai te proteger em excesso do Covid, a mais do que os outros, tá? Exatamente. Eu queria agradecer, eu queria convidar as pessoas para acompanhar o meu Instagram pessoal, que a partir dessa semana que vem a gente vai voltar às lives do sono. A gente vai fazer 2 a 3 lives por semana,
para a gente, não só do sono, mas também de outros assuntos. Então, acompanhe a gente aí no Instagram, que a gente vai ter um programa intensivo de lives aí para entreter nessa quarentena. O pessoal já está cobrando aqui, viu, doutor? Mais lives como essa, já sabem. Diga aí seu Instagram para eles seguirem. @Cícero Alves Ferreira Júnior, número 5 no final.